Fala galera, tudo bem? Aqui é o Leonardo e vou mostrar para vocês aqui mais um quadrinho aqui dentro do curso que é perguntas e respostas, né? E dessa vez, pergunta é: como fazer para o circuito ficar agrupado em um único número, mesmo sendo bifásico ou trifásico? Isso aqui é um clássico problema aí, uma clássica dúvida, né? Pessoal que faz apenas ali o projeto diretamente no Revit, mas o Revit ele não é um software de projeto elétrico, ele é uma ferramenta. Então dá para a gente fazer o que a gente quiser, contanto que a gente faça a parametrização, né, a configuração correta. Tá? Então vamos direto ao ponto. Na tela agora a gente tem um projeto exemplo, né, um projeto de um supermercado aqui, elétrico, projeto elétrico de exemplo. E aí o que acontece? A gente tem diversos quadros aqui, né, nesse projeto. Tem diversos quadros, desde a subestação, QGBT, QTA, e aqui nesse corredor é onde o cliente optou por manter os quadros elétricos, né, da edificação. Então a gente tem aqui um quadro de força e luz depósito, da padaria, showroom de iluminação, quadro de força do showroom, quadro de força do açougue, enfim. Então o que acontece aqui? O que a gente vai falar agora, ele resolverá dois problemas de uma vez, né? Que certamente quando você resolve um, você cai no outro. Então aqui eu já vou falar dos dois problemas de uma vez. Vamos supor que nesse projeto a gente não tenha feito a solução a qual ela já está aplicada aqui. Então, o que vai acontecer se eu pegar a fiação existente nessa eletrocalha aqui, nesse bandejamento, né? Já deixei tudo separado aqui, tudo pronto para a gente visualizar junto. Então, por exemplo, a legenda 18, ela tem aqui o seguinte, ó. O número 18, ele dá para a gente essa quantidade de fiação que vai passar ali, né? Porém, veja que ele já está todo identificado, né? D1, B1, F1, E1. Se não tiver feito essa identificação do prefixo, a gente vai ter dois problemas. Um é, a gente vai ter o problema do bifásico ou trifásico não ficar agrupado, ou seja, aqui no A1, a gente ia ter A1, A2 e A3 para cada fase dentro desse mesmo circuito. Aí depois vai ficar A4, A5, A6 para um circuito só. Então esse é um problema da dúvida, né, da questão a qual foi colocada. E quando a gente agrupa o número do circuito, sem colocar um prefixo nele, ia ficar muito complicado para o instalador. Ia ficar um projeto não completo. Por quê? Porque você imagina que na eletrocalha 18, na tag do número 18, lá na eletrocalha, ia estar aparecendo assim, ó, circuito 1, 4 mm. Só que esse circuito 1 aqui, ó, ele é do quadro do açougue. Depois ia estar aparecendo um de novo, só que esse outro 1 não era do açougue. Entendeu? É de outro... Ah, não, aqui ainda é do açougue, né? Aqui ainda é do açougue. Por exemplo, esse aqui, ó, F1. Ia estar aparecendo um também, só que um do depósito. Ou seja, lá na tag da fiação ia estar 1, 1. 2, 2 também. Aí depois ia ter outro 2, ó, é 2. O que acontece? Para a gente evitar esse problema de ficar um monte de... Depois que agrupa, né? Ficar um monte de circuito com número igual, sem saber de qual quadro ele vai, de qual quadro ele vem, ele vai e tudo mais. Tem que fazer essa solução aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no projeto. Ó, tá vendo que aqui ele me indica F8. Aqui é G6. Então, se eu tiver dois circuitos de número 6 aqui, de quadros diferentes, ele não vai confundir. Ele vai ficar G6, F6. Então, se eu não fizer esse prefixo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma fiação chamada 6 e outro circuito de fiação chamado 6 também. Porque um é de um quadro e o outro é de outro. Mas imagina para quem está lendo o projeto, ele vai olhar aqui e vai ver 6, 6. Aí eu falo, ué, pô, 2, 6 é a mesma coisa. Da onde vem esse aqui? De qual quadro é? Então fica uma confusão. Lembrando que isso não é a culpa do Revit. O Revit é uma ferramenta, tá? O Revit não é um software que vai trazer uma solução nesse quesito. Você tem que programar ele. É o que a gente vai aprender a fazer agora. Então o que acontece? Aqui no gerenciar, a gente vai vir aqui configurações map e na aba configurações elétricas. Quando você fizer isso, vai abrir aqui essa área da configurações elétricas. E lá no final a gente tem nomenclatura do circuito. Então é aqui que está o nosso Somebody Love, né? Nomenclatura do circuito. Veja bem, como eu tenho vários quadros, eu tive que adicionar um prefixo para cada quadro. Se eu não fizesse isso, se eu deixasse só sem esse prefixo aqui, ó, deixasse só escrito índice de nomenclatura, ele iria agrupar o circuito, ele ia resolver o nosso problema, porém eu não ia saber qual o circuito 1 que está passando na eletrocalha, se ele é do açougue, se ele é da padaria, se ele é do showroom, se ele é do depósito, mezanino, eu não ia saber. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso declarar um prefixo pelo menos ali para ele, para identificar de qual circuito 1 é aquele identificador ali. Entendeu? Pode ser que na mesma eletrocalha eu tenha 5 circuito número 1 e vai aparecer os 5 lá quando a gente fizer a fiação. Certo? E aí pode ser os 5 desses 5 quadros diferentes aqui. Então como que o cara vai saber? Não dá para saber, impossível.
Por isso que a gente coloca ali o prefixo e fica mais organizado e fica correto, né? Ah, o Revit não faz isso. Ele faz, tá tudo aqui. Ah, a gente vai ver agora. O que acontece? Você pode ver que aqui já está feito. Tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem criação aqui, ó, nesse ícone novo esquema. Aqui é para editar. Então, a gente vai ter que ir lá em novo esquema. No novo esquema, a gente vai lá no final e vai incluir um parâmetro chamado índice de nomenclatura do circuito. O que é isso? Ó, significa que quando você selecionar o quadro, a gente vai ver isso agora, ele vai te dar a opção de você escolher qual é o índice de nomenclatura que você quer para o circuito daquele quadro. Tá? Por isso que se você mantiver sem prefixo nenhum, todos os quadros vão puxar o mesmo índice. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Aí o próximo quadro vai puxar 1, 2, 3, 4. Aí o terceiro quadro vai puxar 1, 2, 3, 4. Então pode confundir. Beleza? Se você tem um quadro só, aí não tem sentido você fazer o prefixo, só se você quiser organizar o seu projeto. Mas se você só tem um quadro no projeto, você pode deixar sem prefixo. Deixa apenas escrito índice de nomenclatura aqui. Esse valor aqui é um valor de amostra. Você pode pôr aqui xxx. Ó. O que vai sair lá é um número sequencial. 00. Ele vai sair lá 1, 2, 3, 4. Pode colocar aqui teste. Tá? Esse aqui é só a amostra. Tá? Ele vai sair 1, 2, 3, 4. E aí você tem que dar um nome para essa regra que você está adicionando. Vamos supor aqui que eu vou colocar. Esse aqui é o quadro do vídeo. Eu posso dar o nome que eu quiser. Vê aqui, ó, o quadro do vídeo foi criado. E aí aqui para eu identificar qual é o prefixo dele e tudo mais, ele me deixa aqui um valor de exemplo. Não significa que é esse valor que vai sair no projeto, não. É só para você olhar aqui e saber, ah, esse quadro é o tal, esse quadro é o tal. Então você pode ver que ele criou aqui, ó. Ele criou logo abaixo dos outros que eu já tinha criado, tá vendo? Então beleza, por exemplo aqui o quadro do QGBT. Eu criei um prefixo A, que é o primeiro quadro, é o alimentador, né, o principal. Deixei A tracinho, e o número e o parâmetro seguinte, que vai vir esse quadradinho aqui, ó, é o sequencial. Ou seja, o primeiro circuito do QGBT, ele vai estar na eletrocalha, ou na chamada de fiação, ou na legenda de fiação, ele vai estar escrito A tracinho 1. Depois ele vem A tracinho 2, A tracinho 3, e assim por diante. Você pode até colocar um sufixo, se você quiser, né? Por exemplo, A tracinho 1, aí coloca aqui, por exemplo, né, underline SE. Aí cada empresa, cada regra vai ter uma identificação. Então vai sair lá A-01, A-1, underline SE. A-2, underline SE, que é a subestação. Para ver de onde ele está vindo. Então você cria a sua regra. Tá? Depois que você criou isso daqui, ó, ele vai ficar aqui paradinho, esperando você selecionar ele lá no projeto. Tá? Então beleza, não acabou ainda não. Você vai dar um OK. Por exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar um quadro que esteja com a fiação saindo. Ó. O F8, tá vendo que a gente tem aqui o F8? Ele vem do quadro QDFL depósito. Léo, mas como é que você fez para aparecer quadro F? Para você já saber que o circuito F vem desse quadro aqui. Aí que você mexe lá dentro do projeto, lá no quadro. Se você clicar nele, você vai abrir as propriedades que você quer mexer dentro do projeto, no elemento do quadro. Tá? Então lá no final, a gente tem as propriedades aqui, ó, de componentes elétricos. Olha só, eu não coloquei aqui nomenclatura do circuito, que é um parâmetro que já está ali incorporado na família. Isso já vai vir no template, não adianta a gente ver como que cria isso agora nesse momento. Não tem porquê, isso daqui já está pré-programado nos templates, tá? Então a nomenclatura do circuito, ó, normalmente ele vem sem nada, ele vem assim, ó, padrão. O que é o padrão? O padrão, se você não colocou regra nenhuma, ele vai dar um número para cada fase. Por isso que se você tem um circuito com 2 ou 3 fases, o mesmo circuito vai ter 1, 2 e 3 para cada fase dentro de um mesmo circuito. Por isso que dá essa confusão. Então, como eu disse, é uma ferramenta, precisa ser parametrizada, configurada corretamente. Então eu não vou usar o padrão, porque eu já acabei de configurar. Eu vou usar aqui, ó, eu tenho esses criados, mas eu vou usar o que eu acabei de criar, o quadro vídeo, para a gente ver. Ó. Se eu colocar quadro vídeo, olha o que acontece aqui. Ficou 8, eu tenho que atualizar a fiação, né? Para ele poder puxar a fiação atual, né? Para sair esse identificador aqui de cima. Então, olha o que vai acontecer quando eu atualizar, puxar o atualizador dessa fiação. Então vamos lá, eu vou puxar o identificador horizontal aqui da fiação do quadro F. Ele ficou só o número 8, tá vendo? Ficou só o número 8 aqui, ó. Beleza, então o que a gente vai fazer? Ó, até o número aqui em cima, o número da tomadinha do quadro, da tomada de emergência, que é alimentada por esse quadro F, ficou 8, tá vendo? Vamos fazer uns testes aqui agora
a prática, né, para demonstrar. Vou lá de novo no meu configurações elétricas, nomenclatura do circuito e quadro vídeo. Vou fazer uma edição aqui. Vou colocar um prefixo chamado vídeo, tracinho. E depois vai vir um número de amostra. Vou dar um OK. O que vai acontecer? Esse quadro aqui, ó, ele não está puxando essa configuração que a gente acabou de fazer, quadro vídeo, ele automaticamente vai puxar. Ó, olha todas as minhas cargas aqui que já aconteceu. A identificação da carga já virou vídeo tracinho 8. Ó. Esse aqui é a tag dessa tomada. Tá? E essa tomada está sendo alimentada pelo meu quadro depósito, que é o que a gente está mexendo. Então, tá vendo que ele já identifica automaticamente. Ó, já deu um prefixo chamado vídeo tracinho, circuito número 8. Isso significa que se você tiver uma carga bifásica ou trifásica, ele vai agrupar, vai dar um número só para ela. Deixa eu vir aqui no quadro do QDFL depósito. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um circuito trifásico, tuga empilhadeira. E o número desse circuito ficou vídeo tracinho, tá vendo? Ficou o prefixo ali. Deixa eu trazer aqui, ó, vídeo 13. Esse aqui, ó, ficou vídeo tracinho 14. Então ele não colocou vídeo 14, 15, 16, um para cada fase. Ele vai agrupar e aí você põe também o prefixo para você não confundir, para lá no projeto não ficar confuso, tá? Então vou voltar novamente o meu quadro do depósito. Vou lá de novo em gerenciar, configurações elétricas, nomenclatura do circuito. Aí, em vez de eu editar o meu vídeo teste, eu vou usar a minha tag que já está criada, que é o quadro depósito. Basicamente eu fiz o quê? Prefixo F tracinho, adicionei, deixei ele salvo aqui, aí eu vou lá no meu quadro e escolho o quadro o qual ele representa, que é o QDFL depósito. Ó. Quando eu clicar aqui, ele já vai puxar, ó, vídeo tracinho virou F, tá vendo? F tracinho. E aí, em vez dele ficar só o número 8 sozinho, para não confundir com outros quadros que também tem um circuito chamado número 8, quando a gente puxar a fiação dele, o que vai acontecer? Ele vai trazer o prefixo que eu acabei de setar, F-8. Tá vendo? Tá lá. E lá no meu quadro, mesmo sendo trifásico, ele vai ser um número só, 12. Para não confundir com os demais circuitos 12 do projeto de outros quadros, então tem vários quadros no projeto e vários 12 de circuito. Então, para eu evitar confundir lá no projeto, na prancha, eu deixo um prefixo, que é o prefixo que eu nomeei para o meu quadro depósito, que é o F. Então, ficou F, tracinho, circuito trifásico 12. Tomada de uso específico aqui do depósito. Olha que interessante. Então, não tem problema. É fácil de resolver e acabou o problema. Isso aqui sem plugin, sem rotina de Dynamo, sem nada, tá, gente? Configuração básica. Então, o que vai acontecer agora? Se eu atualizar o nome do meu QDFL na planta, todos os meus circuitos vão alterar para a ordem do prefixo correto que eu colocar. Beleza, Léo, mas então lá no projeto eu tenho que identificar para o cara qual que é qual. Isso aí é uma tag que eu criei aqui, por exemplo. Ó, a tag de quadro eu criei falando o seguinte: a tag de cima, que é vermelha, vai ser o nome do painel, e a tag de baixo vai ser o comentário. Vai ser um comentário. O que significa isso, né? Eu criei uma família de tag para puxar automaticamente para mim. Então, o pessoal do grupo, do curso e tudo mais, eu passo isso aqui tudo para vocês, né? Então, o que eu faço? Eu clico aqui no meu quadro, venho nas minhas propriedades aqui, ó, e dou um nome para ele. Isso aqui, até aqui todo mundo faz, né? Não, é aqui, ó. O nome do painel, QDFL depósito. Porém, para aparecer aqui embaixo agora, ele puxa o parâmetro comentário. Foi o que eu criei na família. Então, eu venho aqui no parâmetro comentário, ó, dados de identidade comentário, e escrevo quadro F. Então, olha como fica simples e fácil para o instalador. Quadro F, já está aqui na planta, ó. Quadro F é o QDFL do depósito, está aqui, beleza. Ah, então significa que F é depósito. Ué, então eu tenho um circuito aqui, uma fiação chamada F8. É o 8º circuito do meu quadro F, que é o meu quadro F, depósito. Essa tomada é a F8. Nas tags de tomada, eu criei um padrão, o qual a gente vem em cima o circuito, 8º circuito F, e embaixo eu ainda coloco, para puxar automaticamente, o nome do quadro, o qual aquela carga é direcionada. Então, olha só como fica, isso tudo é automático, né? Foi automatizado, então puxa tudo automático. Você não tem problema. Todas essas tags aqui, ó, que a gente puxar automaticamente, lá na legenda de fiação, olha o que vai acontecer, né? Ó,
ele já vai separar para mim, porque eu estou com o prefixo tudo separado certinho para cada quadro, tá vendo? Beleza. Para melhorar, eu crio uma legenda na qual eu vou escrever, eu deletei tudo aqui para fazer junto com vocês. Então a minha legenda ela está da seguinte maneira, ó, vamos lá no gerenciar, de novo, para a gente fixar bem, gerenciar, configurações de map, configurações elétricas, nomenclatura do circuito, eu tenho essa galera aqui, ó. Então o que eu faço? QDF açougue é o D. Eu até indico tirar um print aqui para a gente salvar para não ficar abrindo toda hora. O QDF açougue é o prefixo D, de delta, né? Então eu vou dar um OK aqui, vou colocar qual é o prefixo D. Qual é o nome do quadro? QDF açougue. O nome do quadro é quadro do açougue. Então, porque você pode dar um identificador aqui diferente do nome do qual aquele quadro é destinado. Nesse caso é até igual, mas pode ocorrer com vocês de ser uma tag, por exemplo, 1PV underline 2. Aí você tem que identificar quadro do administrativo do segundo andar, entendeu? E o ID do quadro, que é o QDF açougue. Acho que está assim. Vamos conferir lá. Gerenciar, configurações map, configurações elétricas, nomenclatura do circuito, QDF açougue. Aqui, ó. Vamos lá no meu TR confirmar se é isso. QDF açougue, ponto. Então vou lá na minha legenda, QDF açougue, ponto. Vou fazer uma legendinha aqui, ó, para todos eles. E aí no final de tudo, eu venho na minha prancha. Olha só como é que fica, você cerca por todos os lados, tá? Eu venho na minha prancha aqui, ó, identificadores de circuito, que é a legendinha que eu acabei de criar aqui, básica, de texto, sem parâmetros, sem cálculo, sem nada. Puxo para minha prancha aqui, clico nela para não ficar duas identificações, né? Eu deixo ela sempre sem título aqui, ó. E aí, olha lá, minha prancha como é que ficou. Tem aqui todo o Somebody Love, todo o rock, né? Acontecendo aqui, o rock tá acontecendo aqui, ó. Ó, nesse circuito passa, olha aqui um exemplo. 3 fases, mas a identificação dele é 13, ó. 3 fases, identificação 14, uma identificação só. Mas para não confundir com outros circuitos 13, 14, 15, eu coloquei o prefixo F. Quem é o F? Eu venho aqui e olho, é o quadro do depósito. Mas se eu tiver em outra prancha, eu posso vir aqui, eu vou ver quadro F. Meu quadro F é o quadro do depósito. Não é isso? Qual é o nome do meu quadro? QDFL, depósito. Vou confirmar se é isso mesmo. Estou fazendo junto com vocês aqui agora, ó. QDFL, dep, ponto. É isso mesmo, ó. Então, se o instalador, a construtora, tiver em outra prancha, essas legendas elas vão junto. Então, ele não precisa vir aqui nessa prancha 1 e olhar aonde está o quadro para saber esse identificador aqui, ó. É só ele vir na legenda, pô, F15, 13, 14. O que é F? Eu venho aqui, F é o quadro do depósito. Acabou, você resolveu 2 problemas. Trifásico virou um número só, mas para não confundir com demais quadros, a gente cria o prefixo. Como que cria o prefixo, Léo? Vamos fixar de novo. Gerenciar, configurações map, configurações elétricas. Lá embaixo, nomenclatura do circuito. Aí eu faço a brincadeira que eu quiser aqui, ó. Eu vou criando ou eu vou editando o número, o prefixo, o sufixo, como eu quiser colocar ou como o nosso cliente prefere, né? Tem cliente que prefere de outro jeito. E aí, pessoal, está resolvido. Porque se você resolver só um problema do agrupamento do circuito, você cai no segundo problema, que é o que eu já acabei de falar como se resolve. Olha aqui, um exemplo, ó. Ah, não, aqui virou F também, né? Vamos pegar um exemplo na prática aqui, ao vivo, é assim, ó. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Aqui é tudo C, não, tem que pegar sempre aqui nos ramais principais, ó. Por exemplo, aqui eu tenho circuito chegando do F e do G. E se eu tivesse, se por coincidência essa carga fosse número 10 e essa aqui também fosse número 10, ia ficar circuito 10, 4 milímetros, e depois aqui ia ficar assim, ó, circuito 10, 2,5. Aí o instalador ia olhar e falar assim, nossa, esse projetista, ele, cara, é brincadeira não, tá tudo errado. Olha o problema. Então aqui não, aqui o que você bate o olho e você identifica. Esse equipamento, ele é o circuito 10 do prefixo F, ou seja, QDFL depósito. Esse aqui é o do G. G é quem? É o QDF estabilizada. G6, que no caso se fosse o 10, por exemplo. Então ia ficar F10 e G10. O F10 é 4 milímetros e o G10 é 2,5. Então, você entende? Evita toda a confusão e você faz um projeto totalmente organizado. Deixa eu tentar achar algum outro aqui, ó. Vai ser difícil porque eu deixei bem separado. Ó, já tem um problema aqui, ó. Tem um problema aqui. Ah, é brincadeira, hein? Ao vivo é assim, a aula ao vivo. Vou abrir para pergunta já, tá, pessoal? Então, eu tô gravando também para colocar no canal e aí também pode fazer perguntas lá pelo grupo nosso. E tá aqui, ó, exemplo, ó. Olha aqui o exemplo bom aqui, achei, ó. Nesse eletroduto, a gente passa o D14 e o B14. Se eu não tivesse feito o prefixo, o que ia acontecer aqui? Essa chamada, ela ia estar
1314. E aqui ia estar uma chamada também escrito 1314. O cara ia achar que é a mesma fiação, a mesma tag, mas não é. Esse aqui está vindo de um quadro, que é o quadro D, e esse aqui está vindo do quadro B, de Bravo, tá vendo? Ó, Delta e Bravo. São quadros diferentes. Então já dá para ver que está separado, não é a mesma fiação. Então você evita esse problema. Beleza? Então vou abrir para pergunta. Galera, que eu vou parar de gravar agora para pôr lá no YouTube para o pessoal também que tiver com dúvida, mas só vai ter como perguntar a galera que está aqui no grupo, no nosso grupo separado, né? E de quem é do curso, tá bom? Então vamos lá, vou abrir para pergunta agora. Galera do YouTube, muito obrigado. Fico à disposição, entre em contato.